Olá, começa agora o Jornal da Câmara. Uma audiência pública realizada na zona norte da capital discutiu a reintegração de posse dos moradores do Jardim Passo das Pedras. O encontro aconteceu na associação do bairro. Cerca de 140 famílias vivem há mais de 30 anos na região e podem ser despejadas a qualquer momento devido à ação de reintegração de posse que está tramitando na Justiça. Segundo os moradores, quando se estabeleceram no local, a área estava abandonada e hoje possui infraestrutura digna de moradia. A área era abandonada, era mato, era chão batido, era pedra, era maricá, e os moradores foram entrando, um a um foi vindo, né? Em tal lugar tem uma terra, e foi aparecendo gente. E nesses 37, 40 anos foi dessa forma assim. Hoje em dia está tudo ocupado, tem água, tem luz, tem esgoto, calçamento, tem só 2 ruas nossas que não tem calçamento, porque os moradores não se mobilizaram. E agora nós estamos nessa situação, né? Eles querem nos jogar para fora. A audiência pública mobilizou a comunidade, tendo como objetivo principal levantar soluções para a ação de despejo, já que a maior parte dos moradores não tem para onde ir. Isso não é justo, uma vez que eles já moram há mais de 30 anos em cima. Então a associação está dando essa força para esses moradores não saírem dali, não perderem o direito à moradia. Para o vereador Dr. Raul Torelli, o bom senso deve prevalecer nas negociações. Essas pessoas moram aqui, algumas há mais de 30 anos, que há lotes urbanizados, que as casas estão urbanizadas. Enfim, existe toda uma relação com a cidade que não pode ser desfeita de uma hora para outra. Então, a Câmara está fazendo seu papel de intermediar essa questão e fazer com que haja bom senso, fazendo que os moradores permaneçam nas suas residências, que se encontrem, que se acorde os interesses, né? E que todos saiam, vamos dizer assim, com a sua situação resolvida ou negociada, para que haja efetivamente uma tranquilidade. De acordo com o vereador Paulinho Rubem Berta, a lei é para todos e os direitos da comunidade devem ser respeitados. Ali tem filho, tem neto, tem avô, tem todos ali morando há 40 anos. Criaram uma infraestrutura total. Ruas, água, esgoto, transporte, construíram, foram os grandes pioneiros ali. E hoje nós não podemos admitir a retirada dessas famílias, mas nós também temos que levar em consideração que já existe uma decisão judicial, uma reintegração de posse. Então a Câmara de Vereadores, através dos seus vereadores, através da Casa, vai tentar uma negociação, que é o que eu espero que aconteça, para que seja suspensa a reintegração de posse e que seja aberta uma negociação com o proprietário no sentido de que essas pessoas permaneçam onde criaram a sua família. Durante esses 30 anos, 2 pedidos individuais de uso capião das terras foram feitos, mas a juíza disse que irá anular as ações. O vereador Neucir Tessaro, que já foi diretor do DEMAB, acredita que o primeiro passo é tornar a área de utilidade pública. Hoje temos aqui é buscar uma solução e fazermos com que o Executivo, a Prefeitura ou o DEMAB ingressem imediatamente com pedido de suspensão desse processo. Não se pode criar uma cooperativa porque as famílias estão a qualquer momento para ser despejadas. Em último caso, o Executivo tem o poder de declarar de utilidade pública esta área. Ele pode decidir o que fazer com ela no espaço de 5 anos e pagá-la depois. Ou buscar essa desapropriação e construir habitações para o entorno também, beneficiando as 140 famílias e mais as demais que moram aqui no bairro Passo das Pedras. Como encaminhamentos, a presidente da Câmara Municipal, Sofia Cavedon, vai enviar um ofício à juíza responsável solicitando a suspensão do processo, ao mesmo tempo em que vai pedir o mesmo à Prefeitura, além da criação de um decreto de utilidade pública referente à área do Jardim Passo das Pedras, o que vai permitir uma futura compra por parte do Executivo. Nós queremos que a Prefeitura estude um decreto de utilidade pública da área, que a Prefeitura se manifeste junto à juíza, dizendo que o drama social aqui é muito grande e que uma reintegração seria desastrosa e que permita a negociação, permita a evolução de outra forma. Tiramos também que dia 2 de julho, a FAS, que faz o levantamento de todas as famílias implicadas e a sua condição socioeconômica, e também por outro lado, mantivemos então uma organização de um grupo de trabalho entre todos os envolvidos, moradores, prefeitura, Câmara,
para seguir em cada um desses passos até a solução final. O fechamento de uma das vias de acesso à comunidade Altos do Morro da zona sul da capital foi o tema da reunião da CUTAB nessa semana. Problemas relacionados à regulamentação da vila também foram discutidos. A vila está localizada em uma lomba na Avenida Vicente Monteja, no bairro Vila Nova. Cerca de 80 famílias ocupam a área há 40 anos. A principal reclamação dos moradores é em relação à dificuldade de acesso ao local. Nós vamos pedir aqui um acesso, que a gente não tem um acesso ali decente, uma passagem para a gente que possa subir lá, porque está se encontrando muita dificuldade para subir pelo acesso 5 ali. O advogado do Motel Moinho informou que o estabelecimento está disposto a ceder parte do terreno para a construção de acesso aos moradores. O meu cliente, depois de muita conversa, ele resolveu aceitar ceder temporariamente uma passagem pelo terreno dele, podendo vir a se tornar definitiva, se houvesse uma legalização dessa passagem por parte do município, porque vai fracionar o terreno dele em 2. E aí, como é que ele vai ficar um terreno? Quem é que vai regularizar essa situação dele? Teria que ser regularizado. E regularizando isso, meu cliente não se indispõe a dar uma passagem para o pessoal. Além do difícil acesso, também foram debatidas questões relacionadas à regularização da vila, que enfrenta problemas de abastecimento de água e energia elétrica. De acordo com o DEMAB, a comunidade já está inscrita no programa de regularização fundiária e no orçamento participativo. Para o vereador Alceu Brasinha, a situação dos moradores é muito crítica e o ideal seria a remoção para outra área do DEMAB. Eu, a princípio, sugeri que o DEMAB arrumasse um outro local e removesse do local para adequar, porque lá aquela localidade é muito ruim. É um morro, dificulta as pessoas de idade, pessoas que podem ter pessoas com deficiência física. Como é que vai subir aquelas pedras? É difícil. Ao final da reunião, ficou encaminhada a regularização da Vila Altos do Morro e foi agendado um novo encontro para a fiscalização dos trabalhos. O DEMAB está fazendo um projeto de regularização fundiária, então o DEMAB se comprometeu de trazer aqui o projeto, de mandar uma carta de anuência, pedir a carta de anuência para a Procuradoria para que a CEA possa desenvolver o projeto de energia elétrica no que falta, e o Motel Moinhos, que é proprietário da área ao lado, se comprometeu de, na próxima semana, quarta-feira, fazer uma agenda na Prefeitura para resolver esse tema do acesso. E daqui a 60 dias, uma nova reunião, dia 23, lá na comunidade, para nós verificarmos quais foram os andamentos concretos da regularização fundiária dessa comunidade do Morro Alto. O Legislativo de Porto Alegre prestou uma homenagem ao Alto Comissariado da ONU para Refugiados. A homenagem foi proposta pelo vereador Carlos Todeschini, do PT. O dia 20 de junho é o Dia Mundial do Refugiado e neste ano marca os 60 anos da Convenção da ONU, que estabeleceu o Estatuto do Refugiado. Hoje existem 43 milhões de refugiados no mundo. O oficial de proteção, Gabriel Godoy, informou que há 4.401 refugiados no país, vindos de todos os continentes. E observou que o estado gaúcho tem sido refúgio de colombianos, afegãos e iraquianos. Ele também elogiou a Associação Antônio Vieira, sediada no estado, que auxilia na inclusão social de cerca de 200 refugiados acolhidos no Rio Grande do Sul. A Câmara Municipal aprovou o projeto de lei do Executivo que cria o grupo de especialidade médica e a classe de médico especialista no quadro de cargos de provimento efetivo na capital. A proposta ainda cria a especificação de classe da categoria e extingue a classe de cargos de provimento efetivo apenas de médico. Outra determinação é a criação da classe de cargos de médico clínico geral no grupo executivo e assessoramento superior de cargos de provimento efetivo. Uma tabela de pagamento das classes médicas também será criada, de forma a extinguir aos poucos os cargos efetivos de clínico geral. Uma emenda aprovada define que os benefícios do projeto serão em favor dos médicos vinculados ao Previmpa. Para o prefeito José Fortunati, as mudanças vão se refletir num melhor atendimento para quem utiliza o Sistema Único de Saúde. Nesta semana, a Câmara de Vereadores da capital entregou mais um título de cidadão de Porto Alegre, desta vez ao empresário gaúcho José Paulo Dornelles Cairoli.
A distinção foi proposta pelo vereador Tony Proença, do PPS. O objetivo era homenagear a defesa do empresariado e o trabalho pela redução de juros e da carga tributária. O engenheiro civil, José Paulo Dornelles Cairoli, é porto-alegrense e já passou por entidades como o Grupo Ipiranga e a Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul. Cairoli também já presidiu o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e atualmente é o presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. O futuro das permissões preocupa os taxistas da capital após uma denúncia sobre a venda ilegal de placas. O tema foi debatido em uma reunião extraordinária da Comissão de Transportes da Câmara Municipal. O maior medo dos taxistas é que a alteração na lei e uma nova licitação do serviço prejudiquem os trabalhadores que já têm a permissão. Em relação à defasagem do número de táxis em Porto Alegre, os motoristas justificaram dizendo que foi uma consequência do aumento da concorrência através do surgimento das linhas transversais de ônibus, lotações e serviços de motoboy. Representantes do Tribunal de Contas e do Ministério Público afirmaram que foram abertas investigações sobre a venda ilegal de placas. Eles admitiram também que os mecanismos de fiscalização existentes hoje são ineficientes, o que facilita a ocorrência de fraudes. O Tribunal de Contas confirmou que vai solicitar à administração que realize uma licitação para o serviço na capital. O presidente da CUTAB, vereador Pedro Ruas, propôs a realização de novas reuniões para discussão do tema e se colocou à disposição do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Prefeitura para integrar o grupo formado no Executivo para investigar as denúncias. E para falar sobre essa denúncia e explicar um pouco de como está essa situação, eu estou recebendo aqui o promotor César Facioli, que é promotor assessor da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais. Foi falado aqui na reunião, numa audiência pública na segunda-feira, como a gente acaba de ver na matéria, sobre essa denúncia. Como é que o Ministério Público tem agido em relação a isso? Como é que anda a situação? Certo. Nesse caso concreto, o Ministério Público recebendo já algumas denúncias anteriores à reportagem e depois, com todo o estrépito causado pela reportagem, as informações que vinham com ela, foi instaurado um expediente da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, tratando exatamente dessas possíveis irregularidades em relação às permissões, transferências, vendas, o mercado clandestino, assim definido, dessas permissões e transferências. Bem, na verdade, até um momento oportuno para que a gente possa esclarecer um pouquinho melhor do que pudemos na audiência pública. A ideia do Ministério Público é, primeiro, investigar a situação legal, né? Nós já até conhecemos a questão das leis municipais, a própria Constituição, que é posterior às leis que regulam o mercado de táxis de Porto Alegre. Em algumas situações não foi recebida pela Constituição, isso trocando em miúdos significa dizer que a lei municipal e estadual que entrar em confronto com uma nova Constituição, ela deixa de produzir os seus efeitos. No caso especificamente é a obrigação que a Constituição trouxe de licitação para serviços públicos. Não se discute que a concessão, permissão, autorização de táxis de aluguel é um serviço público. E como tal ele se rege pelas regras do serviço público, pelos princípios da administração pública, dentre eles o da licitação. Nós identificamos uma distorção no sistema, que é a ausência de licitação para concessão de permissões por um longo período de tempo. Evidentemente, eu enfatizo essa questão. O que o Ministério Público começa a levantar e pretende produzir, né, é um trabalho que não é contrário à categoria dos taxistas, pelo contrário. Né? Na verdade, as pessoas que estão aí trabalhando honestamente, um serviço público absolutamente relevante, elas se encaixaram em uma regra do jogo que vale há 40 anos. Então, evidentemente, a esmagadora maioria dos taxistas, né, estão atuando com absoluta boa-fé. E o próprio direito, e o Ministério Público tem essa obrigação, ele também defende, tutela as relações baseadas na boa-fé. Então, as pessoas têm uma justa expectativa, entraram neste mercado, e a regra, mesmo que não escrita, deste mercado, é a da possibilidade de venda, de permissão. Nós temos, por exemplo, como indicação de irregularidade, o uso abusivo e ilegal de procurações, que na verdade seriam, segundo essas denúncias, instrumentos simplesmente para a construção de frotas
através de, expressão popular, laranjas, né? O que seria uma distorção também no sistema, uma ilegalidade, porque na verdade é uma forma de privatizar uma concessão pública. A concessão pública, através dessas frotas, vira uma empresa privada, que evidentemente produz certamente lucros expressivos para alguma ou algumas pessoas e certamente produz inclusive exploração para muitos trabalhadores. Mas o mais importante dessa questão, a investigação está em curso, estamos buscando informações, mas o Ministério Público não tem uma solução mágica. Nós reconhecemos a expressividade social, a relevância social deste problema. Então, o que nós queremos, a partir dessa investigação e no seio dela, tem dois braços fundamentais. Primeiro, a identificação dessas distorções e de eventuais atos de improbidade ou até de delito, pessoas que cometeram irregularidades, enfim, infrações que até podem ser infrações penais, e aqueles que cometeram ilícitos serem punidos, encaminhar o pedido ao judiciário para punição. Mas o problema central, na nossa ótica, é resolver essa questão, que tem dois ângulos, o jurídico e o social. E essa solução que o Ministério Público certamente vai propor, vai recomendar, vai ser produto de uma construção coletiva, com o município, com os demais órgãos de controle e, especialmente, ouvindo e tendo a participação na produção dessa solução de transição, a categoria dos taxistas, que, repito, né, não são os vilões desse contexto. Eles são vítimas de um contexto de divórcio da lei, no sentido da Constituição, com uma estrutura e até com uma prática administrativa que viola essa lei. E essa lei, essa legislação é antiga também, né? Já está muito defasada. É uma legislação muito anterior à Constituição e que, em parte dela, essa é a posição do Ministério Público e a do Ministério Público de Contas, certamente do Tribunal de Contas, ela não foi, em parte, recepcionada pela Constituição, por exemplo, na parte que exige licitação. Significa dizer que uma lei anterior à Constituição que não exigisse licitação, ela perde efeito nesse ponto e ela é recepcionada na parte que ela casa com a Constituição. Ou seja, qualquer permissão pública tem que ser antecedida de uma licitação, o que nesses casos não foi feito. Agora, tem algumas questões de ordem prática, são absolutamente fundamentais. Há 40 anos a frota está congelada. Nós não sabemos, pelo menos o Ministério Público não sabe, vai buscar as informações junto à Prefeitura, junto à IPTC, se esse congelamento ele produziu o mercado paralelo. Se alguma falha na fiscalização, especialmente nas ferramentas de fiscalização que a IPTC tem, também possam ter induzido. E nós queremos também qualificar essa fiscalização. Inclusive em relação a ferramentas, tem a ótica que é fundamental aqui para a Câmara de Vereadores. Talvez seja necessário, e a discussão foi aberta na audiência pública, uma revisão da legislação municipal. Então, todos esses ângulos de enfrentamento desse problema vão se dar em paralelo, em cooperação, e o Ministério Público tem toda a intenção, absoluto compromisso público de construir essa solução de transição, ouvindo a categoria, os taxistas, que, repito, não são os vilões, são os bons taxistas, que são 99,% deles, né, são vítimas dessa distorção, não causada por eles, mas às quais eles foram, por mais de 40 anos, submetidos por equívocos de gestões que se sucederam. A questão das causas dessas distorções e irregularidades é o objeto dessa investigação. Mas, repito, com dois produtos básicos. Primeiro, identificar as distorções, os barões e punir quem deva ser punido. Mas construir uma solução de abrigo da legalidade, um processo de transição, mas que sempre, dentro do possível, preserve o direito das pessoas que estão trabalhando com absoluta boa-fé, né? Com expectativa de regularidade da sua atuação, porque receberam autorizações do próprio poder público, que goza de presunção de legalidade. Isso é muito importante. Porque não porque nós queiramos do Ministério Público passar uma ideia de simpatia aos taxistas, não. É porque nós precisamos da categoria, não apenas as informações sobre os fatos, situações, mas especialmente assim a visão deles e as sugestões para que a gente consiga coletivamente produzir essa solução de transição, esse projeto de transição do momento que nós vivemos, que aparentemente é um momento de violação da legalidade, para a legalidade plena. O senhor falou que o Ministério Público quer ouvir essas pessoas, quer saber o que está acontecendo. Como esses taxistas que estão preocupados devem agir? Qual é o
passo deles, como é que eles podem chegar ao Ministério Público, como é que eles podem colaborar com o trabalho dos senhores? Certo. Na própria audiência pública, após o evento formal, eu recebi informalmente, ali, fiquei conversando por mais de 1 hora com vários motoristas, com vários taxistas, deixei o meu contato na Subprocuradoria para Assuntos Institucionais. Repito, na Promotoria de Defesa do Patrimônio Público existe um expediente instaurado, né, que pode ser também o destinatário de informações, de sugestões, de denúncias, aquilo que puder colaborar com a investigação, tanto no aspecto de identificar, digamos assim, as pessoas que infringiram a lei e que em face disso merecem ser expurgadas dessa categoria e eventualmente punidas, como também de sugestões, informações e sugestões, para construir esse momento de transição em que a gente consiga identificar exatamente o que se pode fazer. Repito, não há solução mágica, por isso nós estamos abrindo, inclusive, esse debate, né, além da audiência pública, no próprio Ministério Público, para produzir uma solução de consenso que restabeleça a legalidade, mas que resguarde os direitos fundamentais desses profissionais. Repito, esmagadora maioria, pessoas honestas que exercem um trabalho absolutamente fundamental para a dinâmica social, urbanística da cidade. A relevância é essa que vai se mostrar ainda um pouco maior com a proximidade do evento Copa do Mundo. E doutor, esse problema que a gente está vivendo aqui em Porto Alegre, ele acontece? Ele se repete em outros lugares? Sim, até antes aqui do nosso encontro, eu aproveitei, eu estou recolhendo e passando para os colegas do Patrimônio Público, né, um levantamento das ações em vários estados. Em alguns estados, eu cito, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, né, a providência, a iniciativa de buscar um ajuste no sistema dos táxis nem foi do Ministério Público, nem dos outros órgãos de controle, foi do próprio sindicato dos táxis, pedindo a suspensão das transferências de licenças. Nós temos algumas situações em outros estados, por exemplo, que leis municipais identificam o critério matemático que define o tamanho da frota. Por exemplo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro existe uma lei que diz que a frota há de respeitar a seguinte proporção: um táxi por 700 habitantes, né, e um táxi por motorista, por permissionário. Existem outros exemplos. A ideia é também que a gente use toda essa expertise e os exemplos e a experiência dos outros estados, né, para construir, repito, aquela solução de consenso que, digamos assim, migre de uma situação de quebra da legalidade para a legalidade, mas que seja produzida respeitando os interesses, os direitos dessas pessoas que há décadas trabalham presumindo de boa fé estarem abrigadas à lei. Tá certo. Dr. César, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. E a você, muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo programa.